eu sou Elise Matos, sou mãe do Henrico, de 11 anos, e da Estela, de 8 anos. A gravidez, as duas, né, elas foram planejadas, né? Eu e meu marido, nós planejamos, ela foi muito desejada e ele foi amado desde o primeiro segundo, né, de existência no ventre, né? Então, tanto ele quanto ela, né? Durante a gravidez, eu me senti muito mulher super poderosa. Eu sabia que eu não podia voar, que não tinha asas, né? Sabia que não era uma super heroína, mas eu achava que tudo era possível, né? Então, a gravidez foi muito gostosa, pra mim, né? Eu me senti muito bem grávida, dos dois. E o nascimento foi aquela concretização, né? Então, a gravidez foi o processo e o nascimento foi a concretização do sonho. Cada segundo é emocionante, né? Porque cada fase tem a sua peculiaridade, né? Então é claro que aquele momento do nascimento é algo extremamente marcante, né? Nasce aquela criaturinha que depende de você. Então, o Henrico, para mim, estava com um desenvolvimento pleno e perfeito. Mas meu pai é pediatra e conhecedor, obviamente, dos marcos de desenvolvimento infantil. Então ele e a minha mãe, que é a juíza, começaram a ver que o Henrico não respondia ao chamado deles. Ao meu, ele chamava, mas aos meus pais não, que não era uma convivência cotidiana. Então a minha mãe ali com 8 meses começou a desconfiar que ele tinha alguma questão auditiva e ele não tinha. E aí levou para o meu pai é colega e amigo de infância de um neuropediatra, eles dividiam um consultório na época, né? E aí eles já começaram a ver, né, os atrasos do desenvolvimento, né? Então a questão não era, no caso do meu filho, não era o falar, ele falou muito cedo, a questão era o comunicar, era a troca, era a interação. Então, quando eles fizeram o rastreio do Henrico e apontou riscos para o autismo, eles não fecharam o diagnóstico. Hoje eu não entendo por quê. Eu estava grávida, né, da Estela. Então, aquilo poderia, querendo ou não, né, ser algo de fortes emoções que afetasse a minha gravidez. Então, simplesmente, quando a Estela nasceu, semanas depois, voltei para o consultório. O neuro fechou o diagnóstico do autismo, mas ele não tinha perdido tempo, né, de estimulação precoce e ele já estava tendo os atendimentos. Então, ali o laudo foi só para formalizar algo que já era sabido, né? O diagnóstico, seja ele qual for para um filho, ele dói e machuca, né? Então, é claro que não é um processo simples, né? Cheguei, peguei o diagnóstico, comecei a estimular, não. Tem todo um processo emocional dos pais e da família como um todo, né? De lidar. Mas o diagnóstico vem, né? Nós estávamos ali com uma pequenininha, nasce aquele medo de que a Estela também tivesse alguma condição, né, dentro do espectro autista, e então o foco nela foi muito grande nesse sentido. Eu lembro uma ocasião que nós estávamos no carro e eu fiz uma pergunta para as crianças, o Henrico não deu a troca, né? Eu senti que ele observou, mas não deu um desenrolar de uma conversa. E a Estelinha começou e não parava mais, e pergunta, e desenvolvia. E o meu marido, a gente, meu Deus, ele é um gênio. Não era isso, ela era uma criança típica, sem atraso no desenvolvimento, né? Então ela tinha ali toda a parte comunicativa sem nenhum atraso. É claro que o Henrico tinha, né, os seus déficits na comunicação e na interação social, mas ele continua sendo um indivíduo incrível, né? Alegre, gentil, carinhoso, né, curioso. Então isso que era importante a gente sempre se prender, né? Não no déficit, mas na potencialidade, né? A gente sempre almejou a felicidade dele, como qualquer pai e mãe almejam a felicidade do filho. E isso não mudou e não vai mudar, né? É claro que, né, tem o Henrico que demanda, né, uma atenção maior, mas eu tenho que lembrar que sempre tem uma pequenininha, que hoje não é tão pequenininha, tem 8 anos, mas que demanda também a atenção da mãe. Então é uma equação muito difícil, né? Porque a tendência é sempre olhar porque tem mais dificuldade, mas ela também tinha necessidade, né? Toda criança tem necessidade da atenção, né, para o seu desenvolvimento, né? A primeira providência foi trocar o turno. Em vez de levar as duas crianças para o mesmo horário na escola, a Estela ia num turno e o Henrico em outro, significando que os dois tinham tempo de qualidade com a mãe. E do nosso dia a dia, toda fase é mágica, né? O educar é mágico, você ser mais rígido, até mesmo você não queria ser, faz parte, né? Você vê o teu filho desenvolvendo, e isso fica muito claro no autismo, que a gente comemora todos os pequenos passos, né? E aí o benefício da Estela com isso, porque ela daí teve as comemorações dos seus pequenos passos, coisas que a gente já, né, no cotidiano normal não comemoraria, né? Ai, pegou o garfo bonito, né? Não derrubou no chão, sabe? Coisas assim muito simples que
quando você tem um atraso de desenvolvimento, elas se tornam grandes vitórias, né? Então a gente passou a saborear essas grandes vitórias, né? E o benefício das crianças de a gente não jogar as nossas expectativas sobre elas, né? Então esse vamos dizer que é a transformação pessoal da maternidade. Quando veio o autismo, a gente percebeu que não, o que a gente imagina é que seja feliz, ele pode ser o que ele quiser ser e a Estela se beneficiando com isso, ela pode ser o que ela quiser ser, como ela quiser, da maneira com que ela quiser, sem expectativas nossas sobre a vida deles, né? Eu acho que isso foi o grande salto da maternidade na minha vida. Eu lembro que quando o Henrico nasceu, né, meu primeiro filho, a minha mãe me escreveu um recadinho e ela disse que estava orgulhosa que eu de filha passei a ser mãe, né, que eu consegui como mulher, né, fazer a transição de ser filha, ou seja, só receber, a ser mãe, que é dar. E aquele momento para mim foi explicar o amor incondicional, né? Eu até brincava, eu acho que eu não amava, porque é tão diferente, é tão mais forte, é tão mais poderoso, né? E você realmente não espera nada em troca, né? Então, aquilo para mim foi um marco, né? Eu falei, puxa, acho que cresci.